Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder voltar aqui no nosso podcast. Hoje um podcast diferenciado e especial, vou chamar assim, né? Estou recebendo aqui um grande homem de Deus, que foi pastor-presidente aqui na cidade de São Carlos por 2 anos, de 90 a 92. E eu falava com ele hoje, que eu e ele podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Ele tem 4 filhos, homens, os 4 servem a Deus. E eu tenho muita amizade com Moisés, que está lá, longe, no Rio de Janeiro, com o pastor Marcos, que é o meu professor. Pastor Marcos é meu professor. E o Mateus. Mateus, trabalhamos junto aqui nessa região, nesse eixo. Foi uma bênção de Deus. O Miqueias, eu tenho pouca amizade com o Miqueias, porque o Miqueias sempre foi do Rio de Janeiro e eu não o conheci. Conheci na convenção, fui apresentado a ele. E para variar, são 4 filhos abençoados. Estou recebendo aqui hoje o pastor Aparecido Dias. Pastor Aparecido Dias, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor. É uma alegria muito grande estar participando deste momento com o senhor. Gente, olha, pastor Aparecido Dias acabou de pregar na nossa igreja, participou da nossa reunião de obreiro. Uma bênção de Deus. E ele contou algumas histórias no prefácio da sua mensagem. E eu me vi nas mensagens dele hoje. Uma palavra ficou no meu coração, que não vai sair, né? Nós estávamos jantando há pouco e um irmão falou para ele, pastor Aparecido, fui um dia lá, quando o senhor estava em São Caetano, o senhor pregou uma mensagem assim, eu guardo até no coração até hoje. Não foi, Aparecido? Foi. Exatamente. E eu falei, aí ele estava falando ali, o Vandinho, eu fiquei pensando, caramba, né? Essa mensagem de hoje fica no meu coração. Por quê? Ele falou uma palavra que eu tenho experimentado e gostaria que você também experimentasse. Deus cuida da gente. É só você cuidar das coisas dele que ele cuida da sua, né? Estou recebendo aqui também o nosso jornalista, obreiro da nossa igreja, Felipe. Felipe, que alegria ter você aqui. Obrigado, pastor Aparecido, obrigado. Gente, muito obrigado aí por tudo, né? Pastor Aparecido, a gente tem conversado já há alguns meses já, e a gente está aí levantando um pouco da história da igreja. O pastor Aparecido é um dos pilares da nossa igreja, né? Um dos 17 pastores presidentes que passaram aqui ao longo dos quase 88 anos de igreja. 88 anos. É engraçado que, pastor Aparecido, ele fez um levantamento, essa igreja aqui, quantos campos que ela abriu por todo o Brasil e Estado de São Paulo, nós, na década de 45, 50, nós tivemos aí pelo menos quase 40, 50 igrejas que pertenciam ao campo. Igrejas em cidades diferentes, né? Na região central aqui, era quase toda tendo como sede a igreja de São Carlos. Exatamente, uma bênção de Deus. Pastor Aparecido, a gente se conhece há tantos anos e o pessoal da minha idade conhece a sua história. E mais do que conhecer a sua história, sabe da sua fidelidade ao nosso ministério e, em especial, aos nossos bispos, né? Pastor, hoje está jubilado, graças a Deus, fez um grande trabalho pelo Brasil. Se falar que ele só fez em São Paulo, fez também fora de São Paulo. E eu, particularmente, conheci um pouco da sua história por ouvir o Moisés falar, o Marcos falar, né? Sim. Eu tenho, graças a Deus, uma boa amizade. Eu, quando quero conselho, ligo para o Marcos, né? Quando eu quero, terça-feira retrasada, por exemplo, eu precisava de alguns conselhos e procurei o Marcos, né? Ele estava numa reunião com bastante pastor-presidente e eu bati na porta, entra, pastor, fiz aquela festa que eu estava entrando, falei, gente, vim aqui só para tirar o pastor Marcos, eu preciso falar com ele precisa me dar uns conselhos. Não, libera, ele foi lá, arrumou a sala, sentamos, conversamos. Homem de Deus, pastor Marcos, o Moisés, que eu já o conheço há uns 4, 5 anos também, admiro demais. Mateus, então, misericórdia, Mateus me ajudou tanto aqui, pastor Aparecido. O senhor não imagina como o Mateus e a esposa dele me ajudaram aqui nesse eixo, viu? O bispo me colocou como responsável do eixo, mas o Mateus e a esposa foram o braço direito. Louva a Deus. Sim. Pastor Aparecido, uma alegria tê-lo aqui, viu? Há tempos que eu gostaria do senhor estar com a gente, né? Sim, pastor. E nós conversamos uma vez rapidamente, e eu disse, eu vou levar o senhor um dia lá, faço questão. E eu estou mais feliz de saber que o senhor nunca tinha vindo aqui, depois que fez o Templo Novo, né? Não vi. Para nós é uma alegria. Então, hoje, pastor
Aparecido, eu queria que o senhor contasse para nós um pouco da sua história. Sim, Eu sei que dá para fazer alguns livros com ela, né? é verdade. Dá para fazer alguns livros. É. Mas conta para gente como tudo começou, né? Os campos que o senhor passou, algumas experiências que o senhor tem. E a gente vai entrando no meio, vai perguntando, né? Sim, sim. E vamos tocando a vida. Tá certo. Pastor Ismael, é um prazer muito grande estar com o senhor aqui, também com o nosso irmão, que a gente vem fazendo esses contatos já por uns 2, 3 Grande meses. jornalista, Felipe, o grande jornalista. Felipe, é. E estar aqui hoje, eu pude ter uma alegria muito grande de presenciar uma igreja avivada, uma igreja abençoada, presidida pelo senhor nesses 15 anos. 16? 16 anos que o senhor está pastoreando, né? Eu pude presenciar algo que alegrou muito meu coração, Amém. Glória a Deus. por ter tido assim a oportunidade de ter passado por aqui, e depois que a gente saiu, a gente viu o crescimento da obra de Deus, e revê-lo hoje, realmente meu coração se alegrou muito. Obrigado, a alegria é nossa. Mas falando um pouco da minha história, eu quero dizer a todos que a gente vem de uma família muito simples. Sim. Muito simples, uma família que começou lá na roça, em fazendas. Meu pai um trabalhador, um colônio, e ali meu pai é pai de 12 filhos. 12. 12 filhos. Igual Jacó. É. Dois veio a falecer, né? Mas ficaram 10. E eu sou o mais velho desses 12 filhos. Então, com 7 anos de idade, eu fui para a escola. Meu pai era um homem simples, um homem que não tinha leitura, não estudou. Mas era um homem direito, um homem honesto. Aprendi muito com meu pai. E depois de 1 ano de escola, meu pai me convidou para deixar a escola e trabalhar com ele para a gente manter a casa com os meus irmãos. Isso era em que cidade? Isso foi na região de Piratininga, onde eu sou nascido em Piratininga, próximo a Bauru, né? E depois a gente começou a mudar de fazenda em fazenda, né? E com isso eu tive uma infância já trabalhando, né? A partir dos 8 anos. 8 anos, pastor Aparecido? 8 anos. Já 8 anos. botava a mão na enxada. Já. Meu pai, nós tínhamos 2 ruas de café, que era chamada Tabela de Café. Tá. Né? Tinha 280 pés. Aí meu pai pegava no meio das 2 ruas de café, ele pegava de tronco a tronco minha mãe, né? Que teve os 12 filhos, que muitas vezes grávida, já no 8º mês de gravidez, estava trabalhando também. Meu pai. Pegava uma metade de uma rua de café e eu pegava a outra metade. E ali a gente foi tocando, né? Colhia café? Colhia café, carpia café, né? Então, nossa vida era bastante difícil, né? E naquele tempo os recursos eram muito pouco, porque a gente ganhava muito pouco, né? Tinha casa para morar, mas sempre ganhava máximo um salário mínimo, não passava disso. E aí fui crescendo, mudamos para uma outra fazenda, né? E nessa outra fazenda de um japonês, eram 3 ou 4 irmãos sócios da fazenda, e ali, quando eu cheguei, eu já tinha uns 12 anos aproximadamente. Aí, chegando lá, conhecendo alguém da fazenda, foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer também minha esposa, a pastora Lindaura, e ali nós se conhecemos e começamos, ainda bem adolescente, mas namoramos por volta de cerca de 6 anos e nos casamos. Casamos muito jovem. Como é que era o namoro naquela época? O namoro naquela época era o seguinte, a gente trabalhava muito na fazenda. Trabalhava das
das 6 da manhã até as 5 horas da tarde. E aí, então, à tarde se reunia todo mundo para conversar, aqueles bate-papo, aquela coisa toda. E assim foi. Até que, quando a gente se afirmou mesmo no namoro, então eu pedi ao pai dela para mim ir na casa, ele autorizou, e a gente conversava na casa do meu sogro, né? Que veio a ser meu sogro. E nisso, aos 18 anos eu casei, aí ela tinha 17, e não conhecia Jesus, meu pai era muito devoto, uma santa, mas aí nós tivemos a situação de um cunhado meu que a esposa foi ter uma criança, era próxima à cidade de Iacanga, lá só tinha um hospital, só tinha um médico também, doutor Augusto, e quando chegaram lá, não conseguiram. O médico observou que tinha uma situação muito grave que poderia salvar ou a criança ou a mãe. Meu Deus. E aí naquilo, o sogro do meu cunhado, ele era um desviado da igreja. E aí então ele disse, e o médico disse, é bom vocês rezar. Aí o desviado lembrou da igreja. Meu Deus. Foram para a igreja Assembleia de Deus, ali em Iacanga. Chegaram lá, falaram com o pastor, mas naquele tempo só podia entrar na igreja quem era membros. Os que não eram membros não podiam. Mas aí o meu sogro explicou a gravidade da situação da filha. Meu cunhado é irmão da Lindaura. Então, eles foram para a igreja, o pastor pôs a igreja em oração. Quando terminou o culto, eles voltaram para o hospital, chegou lá, aí encontrou a filha dele, a mãe, né, da criança, saudável, e também a criança saudável. Então, foi um milagre através da oração do povo de Glória Deus. a Deus, hein? E nisso eles começaram a ir para a fazenda. Ali na fazenda, eles faziam culto. Mas só que não tinha espaço, as casas eram pequenas. O senhor ainda não tinha aceitado Jesus ainda? Não, não tinha. E aí eles começaram a fazer culto ao ar livre debaixo de um pé de uma árvore, por nome de Jatobá. É grande essa árvore, né? É grande essa árvore. E a madeira dela é muito boa. E dá uma sombra. E aí então eles iam às 2 horas da tarde no domingo, cada 15 dias. Aí um dia eu fui lá, uma vida sofrida, já um tempo de casado, mas vivendo mau relacionamento com a esposa. Eu muito jovem, ela também, ela doente. Aí, nessa situação, tivemos o filho, nosso filho, o pastor Marcos, hoje, meu filho, que está em São Caetano, presidindo, e através de uma mensagem por um jovem, por nome de Edson, 14 anos. 14 anos. Aí ele pregou uma mensagem bem rápida, 5 a 8 minutos, falando sobre aqueles que estão distanciados da presença de Deus, né? Aí quando comecei a analisar, eu me senti a presença de Deus, parece como que eu fui levado para longe, mas de repente eu falei, eu não sou digno. Mas de repente aí eu me sentia me aproximando, e naquela tarde eu aceitei Jesus como meu Salvador, né? Aí aceitamos Jesus, a Lindaura também aceitou Jesus, e nós passamos a servir a Deus na fazenda. Mas era uma fazenda que não tinha futuro. E aí eu falei com o meu patrão, era um dos japoneses, por nome de Masayoshi. Aí eu falei para ele que eu tinha vontade de sair dali, ir para uma cidade, né, esperando um futuro melhor. Ele disse, a gente nunca pagou os direitos de ninguém. Mas quanto você vai precisar? Falei, não, o senhor decide quanto você vai me ajudar. Ele me ajudou, e eu tomei decisão e fui embora para Campinas. E não tínhamos nada de mudança, né? Era só uma cama para dormir, um fogão a lenha, né? Uma mesinha de madeira feita de tábua, o cômodo era de tábua também. E aí eu peguei uma mala, né, que naquele tempo tinha um nome diferenciado.
Que era um baú, né? Era um baú. Um baú. Baú. Aí eu peguei algumas coisas, colocamos dentro, né? Era, naquele tempo chamava baliza. Baliza, acho que alguém deve lembrar. Então, fui viajar, tomei um trem em Bauru às 11 da noite, cheguei em Campinas às 5 da manhã. Aí fui para casa de um primo meu, que já estava... Isso foi quando? Que ano? Só lembra? Isso, chegamos em Campinas dia 1º de março de 1973. Aí ficamos uns 15 dias ali, não fomos à igreja, mas aí as portas se fecharam. Aí depois descobrimos uma congregação da Assembleia de Deus de Campinas, na época pastoreada pelo pastor Luiz Gonzaga de Medeiro, e aí fomos para essa congregação. E ali encontramos o pastor José Timóteo, era um presbítero que dirigia lá, e ele convidou, veio nos visitar e nós fomos para a igreja. Começamos a frequentar a igreja e Deus foi abençoando. A Lindaura foi batizada com o Espírito Santo já logo que aceitou Jesus, né? E daí, congregando ali, com pouco tempo, mais ou menos 6 meses, 1 ano, já fui colocado na escala de auxiliar. E não tinha obreiro, né, pastor? Não tinha obreiro. Aí, daí mais um pouco de tempo, aconteceu que a gente foi também separado para o diaconato. Passado 2 anos, aí eu fui separado para o presbitério. 2 anos depois? 2 anos depois. Aí o pastor José Timóteo foi transferido. E nisso eu assumi a congregação. Trabalhava numa empresa, né? Fazia 3 horários. Uma empresa por nome de Indústrias e Comércios DACO do Brasil. Fazia fogão. Né? Fazia fogão. E ali, então, trabalhava em 3 horários. E no horário que eu estava das 10 às 22 horas, eu não podia ir na igreja. Mas aí tinha um diácono, irmão Enoque, e quando ele não podia, a Lindaura já começou a dirigir os trabalhos. Os cultos. Né? Os cultos. E assim foi, depois eu saí daquela empresa, fui para uma outra empresa. Nessa outra empresa eu já tinha o tempo livre para frequentar os cultos. E depois, passado um certo tempo, aí passou o pastor Luiz Gonzaga de Medeiro, veio o pastor Ataíde. Aí trabalhamos um tempo onde que eu aprendi muito com o pastor Ataíde. O pastor Luiz Gonzaga, ele também era nordestino, né? Nordestino. Também. Nordestino. Eu lembro bem Exatamente. dele. Não sei se era do Ceará, eu não lembro a região, mas era nordestino. Nordestino. E nisso, depois, saída do pastor Ataíde, veio o bispo Manuel Ferreira, na época, o pastor Manuel Ferreira. E aí ele trouxe o pastor João Leite, que era o vice-presidente do campo. Aí foi quando eu fui convidado pelo pastor João Leite para ir à casa dele. Quando cheguei, ele falou para mim, estou precisando de um obreiro para a cidade de Serra Negra. Aí eu falei para ele, olhei para ele, falei, sim, pastor, estou à disposição. Mas não pensava ser tão rápido. Essa palavra, ele observou. E aí ele falou assim, então me dá mais um dia. Eu creio que ele foi orar, né? Com Naquele certeza. tempo as transferências eram feitas orando a Deus, né? E aí, então, no outro dia eu passei, ele falou, é você mesmo, pode pedir a conta. Foi uma dificuldade muito grande pedir a conta onde eu estava sendo muito bem sucedido na empresa, era uma empresa da Alemanha, Westfalia Separator do Brasil, né? Uma multinacional, né? Uma multinacional. Olha. Ele estava programando para mim passar na Itália um tempo, para mim aprender alguma coisa na outra igreja matriz lá na Itália. Mas aí o seguinte, foi solicitado, o pastor João Leite pediu para pedir a conta. Demorou uns 15 dias para eles me liberarem. E aí, quando já estava definido, a minha esposa, jovem, e nós ali, na Campinas, uma bela cidade, uma excelente cidade, trabalhando, e a gente ia para o campo. Aí ela falou que não ia. Mas aí fiquei orando, não insisti. E depois, numa madrugada, Deus mostrou uma revelação para ela. Aí ela decidiu.
E quando a gente chega na igreja, ainda hoje, o pastor Geraldo Maria Magela, né? Está pastoreando ainda. Ele chegou perto da minha esposa e falou, Lica, a minha esposa chama Lindaura, eu chamo ela de Linda e ele chamava ela de Lica. Lica, está disposta a sair para comer mamão cozido na obra de Deus? Meu Deus. Ela deu uma olhada assim e falou assim, a gente foi para a cidade de Serra Negra. Chegamos lá, tinha um pastor que dirigia lá, pastor Geraldo Lopes da Silva. Tinha, na igreja tinha 12 membros, mas só da família do pastor nós tínhamos ali 12 membros. Só da família do pastor? Não, total 12. 12? Aí na família do pastor saiu 8, ficou 4. Meu pai do céu. Os 4 membros que tinha. E aí chegando lá, naquele tempo era norma da igreja não assalariar o obreiro, até porque as dificuldades eram grandes. O senhor saiu da empresa multinacional, estava ganhando bem, chance de ir para fora do país, inclusive. Saiu para dirigir igreja, com a mão na frente e outra atrás, dependendo de Deus, apenas isso. Dependendo de Deus. Aí arrumei um senhor que estava trabalhando na construção, um homem simples também, mas ele pegava do alicerce até entregar com a chave, fazia de tudo. Aí eu vi ele trabalhando sozinho, falei, seu Benedito, qual é o nome do senhor? Benedito. Falei, seu Benedito, está trabalhando sozinho? Eu vou vir trabalhar para o senhor. Aí eu vim, trabalhei uma semana, ele descobriu que eu era pastor da igreja. Ele falou, não quero você não, pode ir embora, porque crente não dá certo para a gente não dá sorte não. Aí eu falei para ele, nem que o senhor mandar eu não vou, porque eu só tenho isso aqui para fazer. E ali eu fiquei, foi muito difícil, né? Saí de uma empresa, trabalhar de servente de pedreiro, mas também não reclamei. Tive uma dificuldade, sim. Uma vez eu cheguei a um limite que eu falei, vou entregar a igreja. Aí já era o pastor Manuel Ferreira. Sim. Aí eu saí de Serra Negra, peguei um ônibus, foi eu e o Marcos. Marcos pequenininho. Aí eu cheguei lá, quando eu entrei na igreja, o bispo, o pastor Manuel Ferreira, vinha andando pelo corredor da igreja. Ô, pastor Aparecido, que alegria! Aí sempre ele falava, como é que está a irmã Lindaura? Né? Aí falei, tá bem e tal. Aí naquele momento eu senti um impacto muito forte. Que coisa, hein? Eu falei, eu não posso ser covarde. Ele abraçou, e ele tinha uma forma de abraçar e passar a mão nas costas da gente assim. Sei. Né? E com aquilo eu não tive coragem de falar para ele. Voltei para trás, não tínhamos almoçado, passamos num supermercado, por nome de Eldorado. Compramos uma lata de leite condensado, não é isso? E um pãozinho, e eu reparti com o Marcos, e a gente voltou de volta. Jesus. Aí começamos a fazer o trabalho, né? Deus começou a abençoar, uma igreja muito simples, tinha 2 bicos de luz do salão e não era de piso, era um chão batido, né? E aí, trabalhando, foi no tempo que a gente conheceu um missionário por nome de Manfred Eis. Eu conheci ele. Ele é um alemão. E aí também estava se convertendo nessa data o pastor Satoru Higashi. Isso, o Satoru trabalhou muito tempo com ele. Satoru Higashi só tinha um hino, ele cantava um hino por nome Cristo e Eu. E aí eles foram fazer uma campanha, Deus usava muito o missionário. E aí o que eu fiz? Só um detalhe, esse japonês, ele se converteu, eu não sei se o senhor sabe da história mesmo, mas ele se converteu na igreja que eu nasci, em São Paulo. Que Conversão bênção, dele. pai. Que bênção. Ele era um homem terrível, terrível mesmo. Ele tinha amante que ele colocava dentro da casa dele com a mulher dele. Queria disso? Esse homem, ele congregou, eu era criança, ele congregou na minha igreja muitos anos, ele e a esposa dele, depois que ele se converteu. Irmã Maria. Isso, aí ele foi fazer esse trabalho com o alemão. Aí, irmãos, o que eu fiz? Tinha poucos crentes, acho que não tinha 30 crentes, membros e congregados. Convidei todas as igrejas da cidade e fizemos 3 dias de evento. De avivamento. De avivamento. Com a igreja que tinha 4 membros. Aí, com isso, nós enchemos a igreja com pessoas de outras igrejas. E Deus usou muito
os dois para orar, Jesus batizou com o Espírito Santo, curou, pessoas foram curadas, pessoas cegas passaram a ver. E o batismo com o Espírito Santo foi um número muito grande, acho que 86 batizados com o Espírito Santo. Aí nisso, fiquei por mais um tempo, e aí então o bispo Manuel Ferreira, bispo primaz, hoje, na época pastor, aí ele me mandou para Valinhos. Eu fui para Valinhos. Tinha um pastor lá, que era um tenente da Polícia Militar, pastor Nelson Santana. E aí eu fui para lá e comecei o trabalho, 16 pessoas. Aí o Saturo morava de aluguel, depois não tinha mais como pagar. Ele saiu, nós fomos morar junto, numa casa no lado da igreja, casa da igreja, com 3 cômodos, né? 2 quartos e a cozinha, 2 quartos e a cozinha. Aí o que nós fizemos? Ele dormia num quarto com os meninos, né? Ele tinha 2 filhos. 2 filhos. A Lica e o Joe. Exatamente. E aí, na época eu já tinha 3, E aí a gente começava a fazer vigília todas as sexta-feiras e Deus abençoou de uma maneira gloriosa. Passaram 2 anos, a igreja cresceu. Em Valinhos, o senhor já estava como presidente, pastor Aparecido? Não, tanto Serra Negra como Valinhos. Era Congregação de Campinas. Congregação de Campinas. Aí o bispo me chamou, pastor Manuel Ferreira, ele era advogado, foi para Campinas também sem salário, naquele tempo não tinha isso. Tinha. Então ele trabalhava como advogado, por sinal um excelente advogado, e aí ele me chamou numa manhã. Aí eu fui lá, ele falou assim, preciso de uma pessoa, porque lá trabalhava como tesoureiro um pastor até que foi presidente aqui. Pastor, né? Francisco, o senhor deve estar falando, Francisco José de Andrade. Francisco José de Andrade. Aí ele pediu, eu fui substituir o pastor. Aí comecei a trabalhar e cuidando da parte administrativa, construção da igreja de Campinas, e trabalhei com ele 12 anos. Puxa vida. Depois de 12 anos, ele me mandou para Capão Bonito. Fui para Capão Bonito. Já como presidente? Como presidente. Era uma igreja, trabalho na época, tinha trabalho muito difícil, né? Ele passou lá também, não passou, bispo? Ele passou antes de mim. Uhum. E no tempo que ele foi também, ele fala que Capão Bonito foi a igreja que ele pastoreou, que era a igreja que tinha 4 membros. Ele até escreveu um livro e colocou a Igreja dos 4. Né? E aí, então, fui para lá. Fiquei 2 anos, numa fase muito difícil. E a igreja até que tinha recurso, né? Tinha muitos sitiantes, pessoas que tinham lavoura, e tinha tulha de semente, de feijão, de arroz, aquela coisa toda. Aí, mas as coisas eram difíceis. O dinheiro estava no banco e a gente não recebia. Os irmãos entendiam que o pastor tinha que viver pela fé. Aí tivemos uma experiência que num dia não tínhamos nada. Pela manhã, minha esposa falou que não tinha leite para o meu filho para pôr na mamadeira. Aí eu falei para ela, faz uma água morna e põe açúcar, mexe, põe na mamadeira, ele vai beber o melhor leite que ele nunca bebeu. Meu Deus. Isso aconteceu. Ele acabou de mamar na mamadeira, aí ele deitou, dormiu, suando, né? Suando. Falei, poxa, foi, né? Algo extraordinário. Esse é o Marcos? Isso foi o Mateus. O Mateus. Aí, diante daquele fato, pastorei por mais um pouco. Aí, quando eu saí de Campinas, o pastor Abner foi ser o vice do bispo. Depois o bispo me chamou para voltar para Campinas, voltei por mais um tempo. E depois, então, ele me enviou para Bauru. Aí, Bauru estava numa fase que o pastor morreu e tinha 6 pastores que queriam ser o presidente, um deles. E aí não convidaram a igreja para nos receber e fora da porta da igreja, estávamos reunidos. Pastor Gonzaga foi lá para me dar posse, aí ele usou uma estratégia que até hoje marcou minha vida, né? Olha só. Porque ele falou o seguinte, falou, olha, irmãos, tinha lá uns 10 obreiros, ele falou, vem aqui, vamos orar pelo pastor Aparecido.
dobrei o joelho, orei. E ele não falou nada de posse. Mas aí quando ele acaba de orar, ele fala assim, pastor Aparecido, você está empossado aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus. Pegou o carro e pediu para o motorista escrever uma ata num papel que eles tinham lá. Aí ele falou, segunda-feira você vai lá, registra essa ata e você é o pastor. Vou embora, você fica aí, cuida da igreja. Jesus. No outro dia tinha um batismo, numa congregação, era o nome de Bela Vista. Fui para lá, no meio de uma situação difícil, mas assumi a igreja e Deus nos abençoou. E ali ficamos por um tempo. Depois de um certo tempo, a igreja abençoada, tudo estabelecido, aí tivemos uma pequena situação dentro da igreja e o bispo falou, o pastor Manuel Ferreira, na época, me disse, Aparecido, eu preciso de alguém para São Carlos. Tertulino vai precisar sair, preciso de alguém. Falei, sim, senhor. Você já conhecia São Carlos já antes ou não? Não. Quando eu fui para Bauru, eu conhecia Bauru porque eu nasci ali vizinho. Mas vários campos que eu fui tomar posse, eu não conhecia. Que São Carlos, por exemplo. São Passava Carlos, aqui na frente, mas não... São Carlos não conhecia, Campo dos Goitacazes eu não conhecia. E fui para tomar posse. E aí, diante desta situação, a gente veio para cá, no ano de 1990. Ficamos aqui também não muito tempo. 2 anos. O tempo que o senhor ficou aqui, quem era... nos 2 anos, quem foi o vice do pastor? Nós tivemos aqui o pastor Alcindo. Pastor Alcindo, missionária irmã Berenice, né? Tinha 2 filhas. E então, diante disso, o pastor Alcindo foi um grande homem de Deus. Depois veio a falecer num acidente de automóvel. Foi mesmo. E aí eu fui para Limeira. Eu fui convidado para ir para Limeira. Cheguei lá, também era um campo, mas muito sofrido. Tinha 700 e poucos membros. Tinha informação que tinha 1.500. Mas depois, analisando, isso não foi informação pelo bispo, não. Pelo pastor Manuel, não. Foi informações de terceiro que eu vi. Aí fomos fazer o levantamento, tinha 700 e poucos membros. Já tinha umas 14 congregações. Uhum. Então, lá nós ficamos 6 anos. Deus nos abençoou grandemente, né? O terreno foi o senhor que comprou. Comprei o Tem terreno. hoje a sede lá, né? Ô, pastor, só um adendo aqui, pouco a gente levantando um pouco da história. O pastor Aparecido é um dos pastores que melhor administra a igreja, né? E engraçado o estudo do pastor, o pastor estudou até os 7 anos, é isso, né, que o senhor falou? Não, eu estudei só o primeiro ano, numa escola, né, de fazenda mesmo. Estudei o primeiro ano, passei em primeiro lugar. Quer dizer, era uma pessoa que fui bem sucedido, mas parei o estudo. Quando eu fui para Campinas, aí quando eu trabalhava na empresa, em horários diferentes, tinha umas escolas em Campinas, por nome de Arquimedes. Sim. E era a escola que elas realmente tinham os períodos. Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Quem fazia 3 horários tinha condição de estudar. E aí, chegando em Campinas, eu comecei a estudar. Tá. Né? Aí foi aonde eu me aperfeiçoei mais um pouco nos estudos. Mas aí, depois de cidade em cidade, fazendo o trabalho, né? E propus no meu coração nunca dizer não ao meu líder, sempre na obediência, é o segredo, né? Submissão. Submissão. Né? E enfrentamos muitas lutas, mas Deus cuidou da gente. E diante de tudo isso, aí então, Limeira, Deus abençoou, compramos a propriedade, mas saímos. O bispo me convidou, eu fui numa viagem a Israel, e lá Deus havia falado comigo. Quando voltasse, Ele estaria me abrindo uma porta num lugar de dificuldade, mas que Ele estaria comigo e me daria vitória. Aí então voltei, fiquei uma semana doente. O bispo, pastor Manuel Ferreira, na época, me chamou para mim falar com ele. Quando eu fui, ele falou: Aparecido, eu preciso de você para ir para São Mateus. Eita. Numa... Lá foi a prova, né? Lá foi a prova, né?
porque foram 2 pastores para lá, e na época enviado pelo pastor Manuel Ferreira. Mas esses pastores perderam a cabeça e fizeram muitas coisas que não devia fazer. Aí já tinha alguns processos durante 6 anos, né? Que a igreja estava naquela situação. Aí comecei para lá nas reuniões, e aí o pastor Samuel Ferreira, né? O caçula ali da família Ferreira, por quem eu tenho uma estima muito grande. Tive a oportunidade de trabalhar ele é o José com o pai. da casa, né? E ali a gente era verdadeiros amigos, que somos até hoje, Glória graças a Deus. Bispo Abel, Bispo Samuel, Bispo Manuel Ferreira. E lá nós tivemos por 2 anos e meio, Deus fez com que todas aquelas dificuldades se acalmasse, o trabalho ficou estabelecido, pronto. Eu estava fazendo um seminário com o pastor Jurandir José Batista. Jurandir passou aqui também, né? É. Passou ministrando seminário aqui, bastante gente conhece. Escatológico, né? E Ele já passou para o senhor, né? Já passou para o senhor. E aí, então, eu recebi a ligação, era o pastor Samuel. O pastor Samuel falou, pastor Aparecido, meu pai quer falar com você. Aí, naquele momento, eu já senti que talvez meu tempo estaria São Mateus? findando em São Mateus. O senhor assumiu antes ou depois do Perácio? Eu assumi depois. Depois do Perácio? Depois do Perácio. Ah, tá. Foi quando estava lá o Moacir Oliveira, depois foi colocado lá o Moacir Ferreira. Primeiro o Moacir Ferreira. Depois o de Oliveira. Depois o de Oliveira. Depois do Perácio? Não, o Perácio foi antes. Foi antes de... Foi antes disso. Não, antes do... Acho que não, foi antes. Foi antes, porque eu assumi São Mateus e quando eu saí, quem entrou foi o pastor Deiró. Já foi o Deiró. Já foi o pastor Deiró. E aí, então, eu fui para Campo dos Goitacás, porque o pastor Oswaldo Silva... Gente, para quem não conhece Campo dos Goitacás, fica depois de Niterói, ó, é longe. Você atravessa a ponte Niterói e vai embora, né? Caminho do Espírito Santo. Já fica na divisa do estado do Espírito Santo. Divisa. E ali a igreja estava numa fase também difícil, perdeu o pastor, e tinha também uma situação que o vice-presidente saiu, levou uma boa parte dos membros da sede. E aí nós começamos, trabalhamos 6 anos. Por bondade e graça de Deus, colocamos piso de granito. Também foi o campo que o senhor mais ficou, né? Foi Limeira, né? 6 anos. 6 anos, e Campo lá dos 6 Goitacás, 6 anos. E também fiquei 6 anos no estado da Paraíba, né? Lá em Campina Grande. E aí o seguinte, fomos para o Campo de Goitacás, o pastor Oswaldo tinha... sofreu um acidente, veio a falecer. E aí, então, passados 6 anos, o bispo Samuel Ferreira, né, me convidou para mim vir para São Paulo e assumir São Caetano. São Caetano do Sul. Aí foi quando a gente foi, Deus nos abençoou debaixo da bênção do bispo Primaz, do bispo Abner, do bispo Samuel. O bispo Samuel foi lutador, um guerreiro mesmo. Sempre foi, né? Sempre foi, sempre foi. Impressionante a disposição do bispo. A gente tem uma admiração por esta família, a qual eu venho trabalhando com eles há 45 anos. Olha só, né? Que bênção. Foi 1977 que eles foram para Campinas. Sim. E aí, então, tivemos lá em São Caetano do Sul, reformamos toda a sede. Lá tem um anexo ao lado da igreja, um prédio com 5 andares. Né? São Caetano? São Caetano do Sul. Caramba! Um elevador com tudo. E aí o seguinte, comecei a trabalhar, depois eu fui jubilado. Aí quando eu fui jubilado, mas só que eu não parei de trabalhar. Fui jubilado, aí fui enviado para Campina Grande, no estado da Paraíba. Aí fui lá para organizar uma igreja. Já tinha as propriedades, mas tinha passado algumas dificuldades, os crentes tinham saído. Tinha lá uns 40, 50 crentes. E ali ficamos 6 anos. Quando saímos, tinha 67 congregações. Glória a Deus. Preparada a igreja para receber o pastor e
recebemos lá o novo pastor e eu voltei para São Paulo. Já voltei com intenção, falei com o bispo Samuel Ferreira, para que nós já pudéssemos parar, descansar. Mas aí, então, fui convidado, com a aprovação do bispo Manuel Ferreira, para ir trabalhar com o bispo Abner. Aí fui para o Rio. Aí enfrentamos aquela crise da pandemia, né? Meu Deus. Uma situação muito difícil. Mas o bispo Abner também, um pastor, um bispo guerreiro, pastor mesmo. Enfrentamos a pandemia sem parar, sem não falhar em nenhum culto. A igreja vazia, mas fazia online, né? Uhum. E ali nós vencemos, Deus nos abençoou. E aí cumprimos a nossa missão, nosso tempo lá. E aí então agora faz um ano que eu voltei para São Paulo. Estou participando dos cultos lá com o bispo Samuel, um amigo, um companheiro, uma pessoa que maravilhosa. Pastor, uma pergunta. Essa pergunta acho que vai para os dois aqui, né? Uhum. O que eu tenho de idade, eles têm de mais ainda de experiência só pastoreando igreja. Com tudo isso eu passou de comer mamão com sal, água com açúcar para o filho. Vale a pena servir a Deus hoje? E aí para os dois, com tudo que vocês passaram, vale a pena? Acho que aí vai uma pergunta até para quem está assistindo a gente. Vale a pena. Vale a pena porque Deus, Ele é fiel. Isso aí. Deus tem providências. Ele cria meios nos meios mais difíceis que você esteja atravessando. Sem recurso, sem dinheiro, sem nada, sem alimento. Mas Serra Negra ele providenciou mamão e fome nós não passamos, não é verdade? E outra coisa, no meio dessa situação, você come mamão cozido com sal, é uma excelente refeição. Então Deus cuida da gente, né? Vou até um dia comer só para experimentar. E você, pastor Ismael, vale a pena? Olha, eu vou falar em cima da palavra que eu ouvi hoje, né? O pastor ministrou hoje, e eu falei para vocês no começo aqui, o que vale a pena é que Deus cuida da gente. Deus né? cuida. É muito natural que a minha época, muito diferente do pastor Aparecido, mas eu enfrentei também situações que eu nunca imaginei na minha vida. Né? Situações das mais difíceis. E eu estava contando para ele agora, né? Mostrando para ele o nosso anexo aqui, quando eu assumi, a igreja precisava terminamos, e tinha uma dívida alta, né? Para ser acertado por conta da construção, uma série de coisas. E me ofereceram aquele anexo lá. Por quê? E Deus preparou, né, um dinheiro que eu nunca imaginei que ia aparecer para a gente dar entrada e pagamos, sabe? Acho que durante 5, 6 anos. E da mesma forma a minha casa, Deus nunca deixou faltar nada. Porque quando eu falei no começo, quando você cuida das coisas dele, ele vai cuidar das tuas, né? Então, eu acho que tanto eu como o pastor Aparecido, nós, se partirmos amanhã, se hoje acabar isso aqui, se for tomado, a gente vai tomar dizendo assim, pelo menos uma coisa eu posso dizer, eu e minha família servimos ao Senhor. Exatamente. Tem coisa melhor que isso, pastor? Não, isso porque não adianta nada, né? Eu, às vezes, converso com alguns colegas, sabe? Então, como é que tá os filhos? Rapaz, meu filho agora é doutor, Pô, é mesmo, doutor o quê? Doutor nisso, legal, ele está servindo a Deus aonde? Então, pastor, ele sabe, não está na igreja. Isso é tristeza, né? Adianta você ganhar o mundo todo e perder a alma, pastor. O senhor pregou isso hoje. Exatamente. Você está com o dinheiro bolso, tem dinheiro. Amanhã, você fez o gesto, né? Amanhã você está assim no caixão e o dinheiro? Não pode levar nada. Não leva nada. Deus cuida da gente. Então, o que vale a pena é porque Deus cuida, não é mesmo? Eu acho que a experiência que nós ouvimos desse homem, e tão interessante quando eu vi o Marcos, eu vou brincar com ele, né? Primeiro que eu já brinco muito com o Marcos, porque ele é palmeirense roxo. Sim. É uma luta aquele Marcos. É o Palmeiras, quando lá ele manda um zap pra mim, né? E eu sou corintiano, quer dizer, é uma luta. Mas eu amo demais o Marcos e eu vou brincar com ele. Falar, rapaz, essas histórias que seu pai contou, você não me contou não, hein? Quando eu encontrei a Moisés, falar, Moisés, o Moisés contou tanta história de São Carlos para mim e para o Luciano, mas ele não contou essas. Mas
Sabe o que é? Tem até aquele texto de Salmo, né? As coisas ruins a gente deixa para trás, né? Eu falei esses dias aqui, pastor Aparecido, que eu pregando sobre quando eu preguei sobre a família de Ló, que foi uma família que não tem exemplo, mas o que eles passaram a gente serve de lição para nós, né? É verdade. Eu falei para não olhar para trás. Não olha para trás. E eu falei, a gente só deve olhar para trás para glorificar a Deus onde o Senhor nos tirou. Exatamente. Não é verdade? Só para isso. Exatamente. Um homem que trabalhava numa multinacional alemã. Você pede a conta lá, meu filho, que você vai lá cuidar de 4 crentes. Peraí. Opa. E vou te contar uma coisa, hein? Vou falar agora do meu pai. O meu pai não teve a sua coragem. O meu pai, ele criou 5 filhos, e graças a Deus também, os 5 servindo a Deus. Quando o pastor Lupercio chamou ele, o pastor Moisés de Castro foi pastor do meu pai. Conheci muito, pastor Pois Moisés é, de Castro. eu tenho uma fotografia, depois eu te mostro. Eu pequenininho, o pastor Moisés de Castro construiu a igreja que eu nasci. E o pastor Moisés de Castro, meu pai era o segundo dele na congregação. E o pastor Lupercio precisava de um pastor no interior. Você chamou meu pai. Meu pai não teve coragem. Falando sério. Meu pai não teve coragem de ir, porque ele tinha 5 filhos, tinha um bom emprego. Lembra não sei se o senhor não era de São Paulo, mas tinha CMTC, que era empresa de ônibus, né? E meu pai era soldador, aquele soldador o primeiro lá, aquele que soldava tudo, né? Tinha um bom salário, nós tínhamos uma casa boa, ele não quis ir. Sabe? O que eu lamento do meu pai, assim, é porque meu pai, ele sempre dirigiu as congregações, boas congregações, construiu, mas meu pai, no casamento da minha irmã, ele teve um derrame, no dia do casamento, na festa. Meu Deus. E de lá para cá, ele nunca mais dirigiu, por conta de que meu pai era um cara que a Bíblia, ele lia o texto e ele decorava, nordestino tem muito disso, tá? Sim. Meu pai decorava textos inteiros sem ler na Bíblia. Quando ele teve derrame, acabou. Aí acabou o pastor, né? Aí ele foi cooperar comigo. Eu era pastor de meu pai. Olha que coisa interessante. Né? Coisa linda. Mas meu pai me viu, né? Uma coisa tão interessante. Meu pai foi o primeiro que profetizou sobre a minha vida que eu seria um presidente um dia. Ele falou para mim, eu falei, pai, que é isso? Você tá maluco? Não, pai, filho, tô falando. Depois o pastor Benedito, que foi vice-presidente do pastor Lupercio durante muitos anos, ele ficou doente, arrancou um pedaço da perna por causa de diabetes, e eu não consegui visitar ele no hospital, porque se chegava no hospital tinha 100 pessoas para visitar ele. Então a gente dá preferência, só podia entrar 2. Pegava os mais velhos, né? Quando eu fui visitar ele na casa dele, ele falou assim, por que você não me visitou? Deus mostrou uma coisa para mim sobre você. Eu falei, pastor, eu fui lá 3 vezes, 4 vezes, digo. Eu não conseguia entrar no hospital por conta da sua situação. A gente deixava os irmãos mais antigos. Tá. Ele falou assim, filho, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Sonhei, ele falava assim, tive uma revelação que nós recebíamos uma casa que ela tinha muita água na frente. Não era piscina, o tipo de uma piscina, mas não era piscina, era água natural, muito verde. E o cara chegava com a chave e dizia assim, ó, de vocês, pode pegar. Tá? Cuida bem, porque isso aqui é coisa preciosa. E eu falei, puxa vida, sério? Deixa eu te falar o que é. Jesus vai me levar, tá? Isso aqui você vai assumir um campo. Eu falei, pastor, que isso? Não, você pode se preparar, tá, filho? 3 meses depois ele morreu. Quanto tempo depois assumiu a presidência aqui? Eu assumi depois o pastor, você vê, o bispo que fez até o enterro dele, eu assumi depois de uns 6, 7 meses eu estava aqui. Olha como é que Deus faz. Então, eu queria, finalizando esse podcast, dizer o seguinte, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser Vale a fiel. pena ser fiel? Vale a pena, e queremos dizer para todos quantos estão ouvindo, né, este testemunho, essa mensagem, que pode confiar. Que ele cuida. Porque eu tenho uma expressão que eu uso há muito tempo. Pode confiar porque Deus não decepciona ninguém. Se você for fiel, Deus não vai te decepcionar. E não importa a circunstância. Deus não abandona. Deus sempre tem uma porta que você desconhece, mas Ele abre. Pastor Aparecido, minha alegria tê-lo aqui. Muito obrigado. Tá?
E com certeza não vai ser a única não, tá? Tá certo. Agora o senhor está pego comigo, tá? Uma alegria receber o senhor, conhecer um pouco da sua história. E isto, eu sou um pouquinho mais novo que o senhor, bem pouco, mas sou. Isso só nos anima, né, a continuar nessa jornada. O senhor é muito jovem, muito jovem. Eu tenho mais cabelo branco que o senhor. Eu tenho mais cabelo branco que o senhor. Né? Não, o meu está mais branco. Felipe, suas considerações, depois as considerações do pastor. Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui a gente. O pastor falou que é um pouquinho mais novo que ele, eu sou um pouquinho mais novo que todo mundo aqui. Você é sua mulher que está ali sentada, não dá para ver ela, é um casalzinho bem novinho, nem filho tem ainda. Não, logo vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu tô aqui na mesa só aproveitando um pouquinho da experiência dos dois, aprendendo um pouco. Algumas coisas aqui que é bom passar pro pessoal, a gente acho que nem comentou. Hoje o pastor Ismael aqui, ele preza muito pelo ensino da palavra. E o pastor Aparecido também, ele que começou aqui a ETAD há 31 anos atrás. Ele quem trouxe a ETAD para cá. Hoje eu sou professor da ETAD, um dos professores aqui do nosso campo. E agradecer ao pastor Aparecido, né? A gente tem conversado esse tempo todo. E eu me sinto muito honrado com tudo isso, com a experiência do pastor Ismael, pastor Aparecido, de tudo que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Amém? E eu apresentei hoje o meu líder do ETAD aqui, falou para ele que está com mais de 100 alunos, foi isso? Foi. 10 núcleos. Aqui nós tivemos matriculados aqui mais de mil e alguns alunos desde que começou já. Olha só que benção. Pastor Aparecido, suas considerações finais. Meus irmãos, neste momento eu quero relembrar, pastor Ismael e o Felipe, e os que estão nos assistindo, que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Tem uma foto aqui, filha. E também eu digo a vocês, eu conheço a família do pastor Manuel Ferreira, toda a família. Trabalhamos junto há 45 anos. 45 anos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso bispo Primaz, pela vida do nosso bispo Samuel Ferreira, grande amigo, grande companheiro, e também pela vida do nosso bispo Abner. E agora estou aqui no Brás, orando São Caetano do Sul, né? E visitando os amigos. Amém. Visitando amigos. Então, por isso, eu quero agradecer, parabenizar o senhor pelo trabalho que eu contemplei nesta noite. Amém. Uma igreja abençoada, um templo bonito, já se projetando para uma reforma na estrutura do templo, né? E realmente isso, sei que, de acordo com a sua administração, da sua fé e da sua confiança, amém, realmente Deus já declarou vitória. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu faço das suas palavras minhas, né? Eu sou grato a Deus e ao meu bispo Samuel Ferreira. Não tive a sorte que o senhor teve de trabalhar com o bispo Primaz e nem com o bispo do Rio de Janeiro, né? O Abner, não tive. Mas tive o grande privilégio de trabalhar 1 ano e meio do lado do bispo Samuel Ferreira, quando nós terminamos o grande templo, e tenho uma fotografia que para mim é eterna. Eu no primeiro pelotão, dado o braço com ele, com o Abner, né? Sim. E com os dois bicos, o bispo Primaz na frente, o apóstolo Pércio. E meu nome está lá, do lado dele, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, que ele me deu a oportunidade de vir para essa cidade e desenvolver o trabalho. Ele é o pastor, meu pastor, e honra e glória ao Senhor Jesus, mas devo muito ao meu bispo. Pastor, a única coisa que eu vou te dizer, não pense que vai ficar só nessa não, tá? Não pensa. De vez em quando o Felipe vai estar te ligando e pastor, o pastor Ismael convocou o senhor aqui. Gente, Deus abençoe. Felipe, mais uma vez, Deus abençoe. Marcinha, sua esposa, Deus abençoe. E estamos juntos. Estamos juntos. E eu quero que você divulgue e fale do nosso podcast. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem.